aqui no YouTube, segue aqui com a gente. Você está chamando o Congresso, falou várias vezes, os congressistas, os deputados. Então vamos chamar um deles? Vamos chamar um deputado desse para conversar conosco? Aliás, essa decisão hoje de Flávio Dino, ela como a gente até falou mais cedo hoje com o professor Walter Mairovich, né, no sentido jurídico da história, Flávio Dino foi provocado, né, pelo PSOL. E isso é uma coisa muito interessante, porque você está falando sobre o papel aí dos parlamentares. Flávio Dino atendeu a uma representação do PSOL, justamente que apresentou fatos a respeito do pagamento de emendas. Estou falando do deputado federal Glauber Braga, que estava nas redes também celebrando essa operação de hoje de Flávio Dino, para trazer transparência, para trazer, vamos dizer assim, algo mais positivo até para o Legislativo brasileiro. Olá, deputado. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, Sakamoto, Fernando e a todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelo convite. Como é que você recebeu aí essa notícia de que realmente o que foi pedido pelo PSOL foi analisado ali por Flávio Dino e aí veio o bloqueio, né, a suspensão de 4,2 bi de emendas? Sentimento de dever cumprido, de que a gente tinha que fazer era isso mesmo, solicitar ao Supremo Tribunal Federal essa medida, porque a turma está passando de todos os limites, a verdade é essa, e também, evidentemente, satisfeito de que essa decisão tenha sido dada pelo ministro Flávio Dino de uma maneira tão precisa e contundente. Agora, a expectativa é de que ela tenha consequências no parlamento, ou seja, que essa farra das emendas parlamentares, a continuidade do orçamento secreto, tenha um fim definitivo. Porque o que o Arthur Lira fez nessa articulação foi abusar de qualquer tipo de paciência. Já existia uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que emenda de comissão tinha que passar por uma deliberação dos parlamentares daquela comissão com registro em ata. Já existia uma legislação aprovada pela própria Câmara dos Deputados que dizia a mesma coisa. E ele simplesmente fingiu que nada estava acontecendo, aprova essa medida, articula com outros líderes partidários. A gente não pode considerar isso natural, a gente não pode considerar isso razoável. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, evidentemente satisfeito com essa medida e esperando que ela tenha consequências. Desculpa. Boa tarde, deputado. Obrigado aqui pela presença. O senhor acredita que essa nova decisão do ministro Flávio Dino em cima da provocação do PSOL, ela poderá ser contornada no início da nova legislatura? Vai se buscar uma forma de contornar isso? Existem subterfúgios possíveis para isso? É claro que subterfúgios sempre existem, né? A criatividade humana não tem limites, mas dentro do que o senhor tem acompanhado, o senhor acredita que existe subterfúgio, existem outros caminhos que o Congresso pode tomar ainda para tentar ignorar essa decisão ou tentar contorná-la, não? Não acho. Não acho. A decisão, ela diz com todas as letras de que a AGU tem que se manifestar num prazo de 10 dias, indicando quem são os representantes nos ministérios que fizeram a liberação de recursos, indicando a quantidade dos recursos de 4 bilhões de reais que foram liberados. A decisão diz que tem que passar pelas comissões, que tem que ter registro em ata, que tem que ter discussão. Então, eu não vejo qualquer possibilidade dessa decisão ser descumprida. Até porque os escândalos relacionados a emendas, e principalmente os escândalos relacionados à forma como Arthur Lira maneja essas emendas, vem se avolumando. Porque, assim, presidente de Câmara autoritário não é novidade, né? Agora, presidente de Câmara autoritário manejando bilhões de reais de emendas parlamentares, sequestrando o orçamento público, nesse tamanho do que tem feito Arthur Lira, não há precedente histórico. Se a gente for imaginar, Sakamoto, que são 200 bilhões de reais que o governo tem para investimento livre, para fazer uma obra, para novos projetos, e que o Congresso Nacional hoje controla 50 bilhões de reais de emendas, o que a gente tem é algo impossível de permanecer do jeito que está. Oi, meu filho. Bonitinho. Entrou na garagem, meu filho, tá bom.
papai já vai chegar lá, tá? Tô só aqui batendo um papo. Isso é muito bom, porque isso mostra essa coisa viva do ao vivo. Eu adoro isso. A criança entra no meio da entrevista, ele estava simplesmente falando de Arthur Lira. Aliás, até já emendo a minha pergunta que tinha a ver com isso, deputado. Quais são as consequências que o senhor espera para Arthur Lira diante disso? Não é a primeira vez que o senhor fala dessa maneira em relação à responsabilidade de Arthur Lira em relação a tudo isso que a gente vê aí nessas investigações, né? E qual é a consequência que o senhor espera? Acha que Arthur Lira vai responder a tudo isso? Espero que sim, espero que ele seja responsabilizado por isso, porque nós estamos tratando de uma parte dessa história, que diz respeito diretamente a um desrespeito, sendo redundante, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a uma medida legal já existente, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas isso é a ponta do iceberg. Você pega o sequestro de recursos para Alagoas e, ao mesmo tempo, você vê que parte daquilo foi utilizado, por exemplo, no escândalo dos kits robótica. Você vê uma cidade de 40 mil habitantes em Alagoas recebendo uma quantidade de emendas com a denúncia dos caras tirando dinheiro na boca do caixa e entregando para um carro numa viela, ou seja, tudo isso gravado numa cidade de um aliado de Arthur Lira que há poucos dias atrás estava tirando foto com ele. O Arthur Lira não teve nenhuma dificuldade em postar a foto desse sujeito, desse prefeito nas suas redes sociais. E vamos mais, né? Parte daqueles que foram diretamente responsáveis por essas operações, continuam dando as cartas na relação com Arthur Lira. Vamos ser evidentes, tal do Luciano, né, que foi pego numa dessas operações. O sujeito foi retirado da liderança do PP, mas continua dando as cartas nessas relações. E o filho de Arthur Lira é sócio da filha do Luciano, que monta uma agência para prestar serviço a instituições públicas para ganhar dinheiro com esse tipo de relação. Gente, se a gente começar a falar aqui de todas as conexões que tem entre emenda parlamentar, gabinete das lideranças, o que faz Arthur Lira, o enriquecimento que teve Arthur Lira durante a sua vida e o que está acontecendo com as emendas parlamentares, olha, a gente não vai parar. Ele não teve nenhuma dificuldade em ter um monte de fazenda não registrada junto à Justiça Eleitoral na vez em que foi candidato. São milhões de reais. Então tem escândalo com prefeitura. O senhor, desculpa interrompê-lo, mas diante desse quadro, né? Até desculpa interrompê-lo, mas diante desse quadro, diante desse cenário que o senhor está pintando, o senhor acha possível, né, que todo aquele, não vou dizer boatos, mas as conversas de corredores no Congresso, de que o governo Lula poderia colocar Arthur Lira e Pacheco, né? Mas Arthur Lira, principalmente como ministro, o senhor acha que para tentar, inclusive, ele tentar garantir alguma espécie de proteção, o senhor acha política, né? O senhor acha viável? O senhor acha que essa é uma coisa que pode vir a acontecer? Eu não posso acreditar nisso, Sakamoto, porque seria o maior erro político e mais banal a ser adotado pelo governo federal. E aí eu acho que é importante a gente lembrar do ano de 2015, quando Dilma Rousseff entrega a articulação política do seu governo para Michel Temer. E a gente viu qual foi o resultado, ao mesmo tempo que entregou também o comando da economia naquele momento para Joaquim Levy. Arthur Lira ocupar uma pasta no governo federal, tendo ainda mais poder na articulação política do governo, depois dele ter feito toda uma movimentação para desgastar o ministro Alexandre Padilha, para botar um substituto no seu lugar, seria um erro político tão evidente que eu não considero que seja razoável pensar que algo como isso vai ser cometido por parte do governo federal. Não posso acreditar nisso. Deputado, posso fazer uma pergunta? Nós vamos ter eleição na Câmara em fevereiro do ano que vem e tudo leva a crer que o deputado Hugo Mota vai ser eleito. Acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Você acha que há espaço para conversar com o deputado Hugo Mota? Porque, mesmo tendo tido todo o apoio do Arthur Lira, a gente sabe que quando há uma passagem de poder, ganha-se autonomia. Basta ver ministros do Supremo que são escolhidos depois
ganham sua própria autonomia, tem histórias de presidentes da Câmara que fizeram isso. Eu acho que há espaço para conversar com o deputado Hugo Mota para fazer uma reforma nesse modelo das emendas, uma reforma que torne as emendas, no mínimo, mais transparentes, rastreáveis e dialogando com as políticas públicas. A sua política, Fernando, é em relação ao governo ou numa articulação que seja feita pelos próprios parlamentares junto a ele? Pelos próprios parlamentares, eu acho, deputado. Eu acho que o governo tem menos poder do que os próprios parlamentares neste caso específico. Porque são os parlamentares, pelo menos a maioria deles, que se beneficiam deste modelo das emendas, não é o governo, certo? Você acha que há espaço de pressão e negociação para dizer, olha, fomos longe demais, é preciso revisar algumas coisas nesse modelo das emendas? O que eu acredito? Eu acredito em tensão, opinião pública, força daqueles e contundência daqueles que não concordam com o modelo, decisões do Supremo, como essa que veio do Flávio Dino, ampliação, como você estava dizendo na sua intervenção anterior, do mal-estar da opinião pública com que é esse modelo das emendas e desse sequestro do orçamento público, para, a partir daí, aqueles parlamentares que estão fazendo uso desse esquema se sintam constrangidos e sejam obrigados a uma tomada de decisão. Eu não acredito numa reflexão que leve a uma tomada de consciência. O que eu acredito é pressão, tensionamento e uma necessidade política a partir desses elementos que se combinam. Você está falando sobre tensão na economia também, né, deputado? O PSOL votou contra, né, a questão que foi apresentada pelo governo do corte de gastos e tudo mais. E a repercussão do tal do mercado financeiro, né, que não foi o mesmo motivo de vocês, é também ruim, né? Nesse momento, por exemplo, a gente tem uma segunda-feira com o dólar voltando a subir mais uma vez, depois dos leilões da semana passada. Hoje, agora, neste momento, a moeda cotada a R$ 6,185, alta de 1,87%. Bolsa de Valores de São Paulo em queda neste momento, a quase 1%. Como é que você vê essa questão econômica? O governo Lula vem recebendo críticas dos dois lados, tanto da esquerda, né, quanto também do mercado. Qual vai ser a saída? Como é que o senhor analisa isso? Se o mercado sente e tem eco a chantagem que faz, evidentemente, amplia a sua movimentação chantagista, né? É um pouco do que a gente está vendo nesse exato momento. E a gente está tratando de emendas parlamentares, falemos das medidas de ajuste comparadas com o que foi votado relacionado a emendas. BPC, você não pode ter uma alteração que dificulte a vida de pessoas com deficiência, com projetos a serem votados nesse sentido. E aí, quando você vota, o que se diz ser a economia, entre aspas, se você pega o acumulado dos bilhões previstos relacionados ao ano de 2025, 26 e 27, não faz cosquinha nos 50 bilhões de reais que estão reservados para a emenda parlamentar. Se você pega o abono salarial, a mesma coisa, ou seja, não tem comparativo com os 50 bilhões. Se fala em 70 bilhões no total que poderia ser economizado, e aqui eu estou colocando muitas aspas, com as medidas que foram adotadas. Como é que você explica para o cidadão que está na sua casa, que tem um rendimento baixo, que você vai alterar o abono salarial dele, que você vai dificultar o acesso dele ao BPC, que você vai dificultar a política de valorização do salário mínimo, e que na mesma proposta em que esse tipo de medida foi aprovada, foi colocada lá uma emenda aglutinativa e que nessa emenda, as emendas individuais que já eram impositivas continuaram, as emendas de bancadas estaduais que já eram impositivas continuaram e que houve uma ampliação na prática da imposição de emenda quando, nas chamadas emendas de comissão, que são essas do escândalo do ministro Flávio Dino, disse que você pode ter, no máximo, o congelamento de 15% dessas emendas. Na prática, o que você está dizendo é que 85% dessas emendas vão ser executadas. Isso não tem o menor cabimento. Procurando responder a sua pergunta, Fabiola, para não fugir dela, não é retirando do BPC, não é retirando do salário mínimo, não é retirando do abono salarial que a gente vai conseguir fazer com que a economia brasileira se desenvolva
com geração de empregos, fazendo com que a gente tenha, evidentemente e de maneira efetiva, a garantia de direitos que são básicos das pessoas. Se algo tem que ser cortado, é de quem está no topo da pirâmide. E aí, evidentemente, a gente vai ter que falar do rentismo, do sistema financeiro e, por que não, falar também sobre esse escândalo das emendas e esse sequestro do orçamento público que é feito por uma parcela do legislativo.